cantar. Não. Deus olha para como nós estamos apresentando diante de Deus. Há pessoas que não sabem cantar. Mas essas pessoas que não sabem cantar, eles cantam com a alma, adorando a Deus, e Deus recebe. E há aquelas pessoas que eles cantam bonito, divinamente bonito, porém, eles cantam para as pessoas verem, ouvirem, parabenizar, bater palma. Ele não canta para Deus. E é preciso que, ao apresentarmos a Deus qualquer coisa, na área que Deus nos chamar, nós precisamos fazer para Deus e não para os homens. Até a oferta, a Bíblia diz, até a esmola que nós demos, até a oração que nós fazemos, até o jejum que nós fizermos, não façamos para os homens, porque se assim fizermos, já recebemos o galardão. Mas como fazemos para Deus, mesmo oculto, mesmo em segredo, o Senhor, Ele vai dar a resposta. Para terminar, a adoração no Antigo Testamento. Amados irmãos, do verbo hebraico, usado aqui para adorar, que é o verbo sachar. Essa expressão sachar no Antigo Testamento, do original hebraico, significa adorar, prostrar-se, curvar-se. Ou seja, quando alguém reconhece a superioridade, a grandeza de Deus, que ele prostra diante de Deus, que ele se curva diante de Deus, isso com sinceridade, reconhecendo a sua pequenez e a grandiosidade de Deus, é nesse momento que está acontecendo a adoração. Aleluia. Aparece pela primeira vez no capítulo 18 do Gênesis e o versículo 2. E esse texto aqui, quando a Bíblia fala que aqueles homens, que eram anjos, foi ter com Abraão, e quando ali chegaram, Abraão prostrou-se diante deles. No Antigo Testamento, você vai encontrar algumas vezes que os homens, as pessoas de Deus, eles tiveram a oportunidade de ter uma visão, um encontro com um ser divino, e eles naquele momento prostraram para adorar. Mas ninguém aceita, se for da parte de Deus, adoração em lugar do Criador, do nosso Deus. Aqui tem uma característica marcante, porque todas as passagens que mencionam adoração do Antigo Testamento falam de prostração reverente diante do Senhor. Tem várias referências, eu anotei aqui, mas não vou falar que o tempo não nos dá essa oportunidade. Em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 18, adoração, louvor e canto de louvor aparece exatamente nessa ordem. Veja bem, embora haja aqui uma intenção entre esses, ou uma interação, uma ligação entre esses elementos, mas observe bem, capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20, segundo Crônica, porque é livro, segundo livro de Crônica, capítulo 20, adoração. Depois da mensagem de Deus a Josafá, ele prostrou-se e todos que ali estavam adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aqui está falando de adoração. Segundo, louvor. Observe que a adoração é diferente de louvor. Abra sua Bíblia aí, nesse texto, para nós resumir aqui de forma rápida. Não vou estender muito tempo, porque eu vou falar sobre isso amanhã. Adoração, veja bem, versículo de número 18. Acompanha aí que eu vou só mencionar aqui, ó. Adoração. Depois da mensagem de Deus, Jeosafá se prostrou e todos adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aqui está falando de adoração. No verso 19, diz assim: levantaram-se os levitas para louvarem o Senhor com voz muito alta. Está entendendo? Vê a diferença. Agora no versículo de número 20 e 21, fala do cântico. Pela manhã saíram ao deserto e Josafá ordenou cantores para o Senhor, a fim de que louvasse a majestade santa com júbilo e louvor. Aleluia. Nesse texto aqui está mostrando de forma muito clara. Então veja bem, no Novo Testamento, para resumir, a mesma característica distintiva mencionada nas páginas neotestamentárias. Prostração reverente é reafirmada em todas as seções neotestamentárias. Por exemplo, Marcos capítulo 2, versículo de número 11. Quando os magos chegaram diante do menino, foi o que eles fizeram? Eles postraram, adoraram ao Senhor. No capítulo 10, versículo 20 de Atos, quando Cornélio teve aquela visão, o que foi que ele fez? Ele prostrou. E depois, quando Pedro chegou, ele prostrou de novo.
achando que o anjo não aceitou a adoração, mas que Pedro aceitaria. Pedro disse, não faça isso. O que está acontecendo? No outro texto que nós temos aqui, é em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 25. Observe aí que vai ajoelhar. Lê para mim esse texto aí que eu estou... 14, 25 de 1 Coríntios. E portanto os segredos do seu coração ficam sim, lembrei agora. manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorar a Deus. Adorará a Deus. Aqui está falando dos dons espirituais, que a língua estranha, ela é um sinal para os de dentro. É um mistério entre o crente e Deus. E a profecia é para os que estão de fora. Quando eles verem e revelar o que está no coração dele, eles vão prostrar e adorar a Deus. Esse é o sentido. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, diz o evangelista João que quando ele teve aquela visão magnífica na ilha de Patmos, o que ele fez? Ele prostrou, ele caiu de joelho na presença do Senhor. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que em Mateus, capítulo 4, versículo 9, nós vemos que até o diabo, ele sabe o que é adoração. Quando ele tentou as 2 vezes e não conseguiu, ele disse para o Senhor, se tu prostrares e me adorares. Porque, observe bem, por que não só adorar? Por que prostrar? Quando você tem a oportunidade de ajoelhar e orar a Deus, e você não faz, ou se você não tem oportunidade, está trabalhando, está viajando, está dirigindo, você pode orar a Deus, Deus vai responder exatamente como se você estivesse de joelho. Agora, se você tem condições de ajoelhar e não ajoelha, por preguiça, ou porque não quer se encurvar, aí é uma outra história. Então, normalmente, quando alguém adora a Deus, ele adora com reverência. Ele reconhece a grandeza de Deus e ele cuida diante do Senhor. É em sinal de humildade, de dependência. Eu disse para os irmãos aqui a palavra aitel e aritel. Veja bem, a palavra aitel é apenas aquele que é igual, mesmo nível. E aritel, aquele que reconhece o que é maior. Então nós não podemos, diante de Deus, chegar diante de Deus com uma oração aitel, no original. Por quê? Nós não estamos no nível de Deus. Nós chegamos diante de Deus reconhecendo que Ele é Senhor, é soberano, é grande, e nós vamos subir, Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Jesus disse que 2 homens foram ao templo. Um chegou e disse assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu sou que nem aquele. Eu oro, eu dizimo, eu faço isso, aquilo, outro, e tal. Aí o outro chegou, nem levantou a cabeça e bateu, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí ele perguntou, qual dos 2 você acha que foi atendido? Foi ouvido. Observe bem, há uma diferença entre você cantar e entre você adorar. Há uma diferença entre aquele que diz que serve e aquele que verdadeiramente serve. Quero contar um exemplo para os irmãos. Quando Davi foi incitado para contar o seu poder bélico, Deus mandou o profeta dizer para ele. Davi escolheu 3 dias na mão do Senhor. E Deus enviou o anjo e começou a matar gente. E Davi clamou a Deus, Senhor, foi eu que pequei, essas ovelhas não têm culpa, mata a mim, a casa do meu pai. Quando Deus abriu os olhos de Davi, ele viu o anjo que já estava com a espada pronto para destruir Jerusalém. Ele disse, Senhor, mata a mim, porque eu pequei. O Senhor disse, tudo bem, só tem uma coisa, você vai agora fazer um altar, fazer um sacrifício e oferecer a Deus. Aí Deus deu o endereço para ele, e ele foi. Quando ele chegou na ilha de Araúna, de longe o homem tremeu, está vindo o rei. E quando chegou, isso é de paz na minha vida, eu não vim para fazer, eu vim aqui porque eu preciso oferecer a Deus um sacrifício. Aí ele disse, pois não, meu rei, está aí, está os bois, está a madeira, pode fazer o sacrifício. Não, eu não darei a Deus sacrifício que não me custe nada. Eu preciso pagar pelo sacrifício. Há muitas pessoas que querem fazer para Deus, mas ele não quer esforço nenhum. Ele quer fazer, mas com o esforço de A ou B. Mas Davi disse, não farei sacrifício ao meu Deus. Em outras palavras, Deus é digno do meu esforço, das minhas forças, da minha capacidade, dos meus dons para fazer para Ele. Ele é digno. Quando você esforça para estar na casa do Senhor,
para contribuir na obra de Deus, você está adorando o Espírito em verdade. Quando você faz para Deus, independente do que você faça, você está fazendo e Deus está recebendo com cheiro suave.